Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É engraçado como usamos algumas palavras para descrever a morte em termos mais leves, mas que de alguma forma nos ajudam a descrever a alienação que é a morte. Então nós dizemos coisas como fulano descansou, como se aquele que morreu estivesse apenas dormindo. E a própria Bíblia usa essa linguagem. Então Davi dormiu com seus pais. 1 Reis 2:10. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Salmo 13:3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12, verso 2. A metáfora do sono faz todo sentido para descrever a morte. Dormir é se afastar, é deixar de estar presente, de certa forma. Você não pode sorrir e abraçar ninguém enquanto dorme. Você não pode tomar uma xícara de café e conversar sobre teologia enquanto dorme. Aquele que dorme está como que desligado da realidade. E quão difícil é às vezes permanecer acordado, lutando contra o sono. Eu mesmo já tive essa experiência de muitas vezes dirigir à noite ou cedo de manhã com muito sono. Sim, isso é altamente perigoso e arriscado. E mesmo sabendo disso, o sono não vai embora. Ele não tem medo da morte. Às vezes você simplesmente aumenta o som do carro no volume máximo, joga água fria no rosto, nada disso adianta. O sono parece irresistível, mesmo quando sua vida está em jogo. E nesse último domingo do ano eclesiástico, a igreja quer dizer para mim e para você: não durma. Não durmam. Não pegue no sono. Fique de olhos abertos. Tende cuidado e vigiai. E você precisa tomar cuidado e vigiar, não pelo perigo da morte física, como no caso de um acidente de carro fatal, mas de uma morte muito pior, que é a separação eterna de Deus. Esta é a separação mais radical da realidade, porque é a separação do fundamento da sua própria existência. É a separação da própria vida. Nesse caso, o sono aqui não é apenas fatal, ele é eternamente fatal. É uma fatalidade que tem o peso da eternidade. Não tem volta. As coisas vão mudar para sempre. Não há uma segunda chance. E é por isso que a igreja nos suplica: tende cuidado, vigiai. É isso que a igreja quer dizer no domingo da eternidade. Vigiai pela eternidade. Por outro lado, é preciso ter em mente que esse alerta sobre o dever de vigiar só faz sentido para quem já está acordado. Jesus está se dirigindo não aos que dormem, mas aos que já foram despertos. Ele não está dizendo, desperta. Não, mas vigie, vigiai. Aqueles que já foram despertos, mas que podem ser pegos pela força quase irresistível do sono. Ele está falando com você que foi batizado, confirmado e que comunga semanalmente. Com você que sai da igreja com as forças renovadas no domingo, mas que chega segunda-feira e então as dúvidas começam a surgir no seu coração. As distrações, a fofoca no trabalho, a pornografia, as relações ilícitas no namoro. E, vez ou outra, as obras da carne aparecem durante a semana e você começa a esmorecer. É o sono irresistível que te arrasta para um mundo que não é real, para uma fantasia transitória que está passando. E pode acontecer que você apenas feche os olhos por um instante, por fraqueza, e volte a abri-los novamente. Mas pode ser que você adormeça de verdade, que você esteja em pecado mortal, e a realidade chegue com a força da eternidade e você perca a chance de permanecer nela. Tende cuidado. Vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
A eternidade chegará com sua força criadora que renova todas as coisas, que cura todas as misérias, que destrói todo o pecado, que enxuga toda lágrima e cessa o choro. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio. Porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo. E ali nunca mais se ouvirá voz de choro nem de clamor. Nós ansiamos pela eternidade. Mesmo aqueles de nós que não creem em Deus, que sofrem as coisas passadas. Você liga o jornal e imediatamente percebe como as pessoas têm um anseio reprimido pela eternidade. Elas sofrem com o mundo de ilusão, com a fantasia, com esse mundo de pecado, essa sociedade de consumo, de injustiça, desigualdade, violência, inveja, amargura, rancor e traição. Por isso, para nós luteranos, o domingo da eternidade não é assustador. Nós não falamos sobre o Apocalipse com um ar de terror e medo. Bobagem. Nós estamos nos acostumando com a eternidade. Semana por semana, a eternidade vem a nós. Nós a ouvimos aqui na igreja. Nós comungamos dela e participamos realmente dela. Para nós, Apocalipse acontece todos os domingos. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ora, não é exatamente isso que experimentamos aqui no domingo? O que é o tabernáculo de Deus entre os homens? Senão o corpo e o sangue de Jesus Cristo irrompendo da eternidade no tempo e no espaço aqui na igreja. Para que o próprio Deus, a eternidade, possa habitar não apenas conosco, mas em nós. Nós estamos em treinamento. Estamos nos acostumando com a eternidade. A igreja é o único lugar onde você participa desse treinamento e se prepara para a eternidade. Porque não existe qualquer outro lugar onde a eternidade irrompa no tempo e espaço senão aqui, na casa de Deus. Em unidade com toda a família cristã. Na unidade dos bispos, fiéis à palavra de Deus. E como se preparar? Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. É a palavra de Deus que faz a ponte entre a eternidade e o tempo presente. É a palavra de Deus, essa força criadora que irrompe no nosso tempo, fazendo nova todas as coisas. Ela é a eternidade aqui e agora, para mim e para você. Nós não podemos merecer a eternidade. Você não vai escalar a eternidade. Não podemos merecer a graça. A palavra de Deus sustenta a nossa vida do início até o fim. Da pia batismal que vocês veem aqui na entrada, até os ritos finais, quando você participará do cálice pela última vez aqui na terra. E Deus tenha piedade e misericórdia que você tenha essa oportunidade de comungar antes de morrer. Apenas viva na palavra e deixe que Deus fará todo o resto. Viva na palavra e o sono não irá te vencer. Você não adormecerá. Em alguns momentos será difícil, é verdade, mas a palavra te dará a vitória. A palavra está em você desde o dia do seu batismo. Antes mesmo que você aprendesse a falar, a palavra já estava em você. Apenas permaneça nela. Não é à toa que Lutero, em seu Catecismo Menor, dê toda a ênfase na palavra quando comenta sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Santificarás o dia do descanso. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Não se trata apenas de ir à missa.
terceiro mandamento é sobre separar tempo para que a palavra de Deus tenha tempo e espaço na sua vida. No início pode ser difícil, isso pode ter o sabor da lei. Mas então a palavra te restaura, te santifica mais e mais. E você descobre a graça e a alegria de permanecer nela. E antes de dormir, então você descobre o sabor do Evangelho. Fazer o sinal da cruz, o Pai Nosso e o Credo todos os dias, ao acordar e antes de dormir, é viver na eternidade. De olhos abertos. É estar em vigilância. Agradecer antes e depois de cada refeição é permanecer desperto, com os olhos fixos na eternidade. Ir à missa todos os domingos é permanecer na palavra. É viver na eternidade. O mero ato ou cumprimento exterior dessas coisas não pode te salvar, é verdade. Mas a palavra ligada a esses atos pode. Pois não se trata da palavra de um homem qualquer, mas daquele que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber da graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus nos mantenha despertos pelo poder de sua palavra. E que ao participarmos agora de sua santa ceia, nos unindo ao sacrifício perfeito que seu Filho unigênito fez por cada um de nós na cruz, tornemo-nos então também seus filhos amados, os filhos da eternidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.